News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Agora sim farei o comentário sobre o que acabamos de ver no estúdio. Era brincadeira. Entra Lépida e Fagueira nesse estúdio, prezado ouvinte, prezado passageiro, entra Lépida e Fagueira, Dimara Oliveira, para os nossos estúdios aqui na Band News FM. Vem ela num modelito rosa e branco. Xadrez rosa e branco. Eu não conseguirei descrever porque a minha forma de descrever roupa sempre vai ficar devendo alguma coisa. Mas façamos aqui uma descrição rápida. Uma bota preta, uma meia calça rosa, né? Uma roupa, um vestido xadrez. É um vestido? Vestido xadrez rosa. Bom dia, Dimara. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Você chegou muito elegante para falar de futebol hoje. Dimara Oliveira. Fala. Que falamos hoje sobre o Campeonato Brasileiro que está aí às portas. Vamos começar pelo América, Vamos começar pelo América. Porque o América, ele está chegando à primeira divisão, Sim. né? Tá aí se empenhando. E ontem ele anunciou mais três reforços, né? E aí é exatamente isso que eu queria comentar. O Alessandro, que já é cria do América, aquele mesmo de Ipatinga, né? Sim, vai e volta, está com 29 anos. Anunciou o lateral esquerdo William Rocha, de 22, o atacante Kempis, de 29, o primeiro estava no Figueirense, o segundo... Kempis. Não é o confunde, Kempis. não, tá? O Mário Kempis, primeiro que o Mário Kempis, com a idade que tem hoje, não jogaria futebol Mas podia mais. ser filho, né? E o outro que estava na Portuguesa. E para poder fazer esse suporte aí para o grupo do Mauro Fernandes. A impressão que a gente tem, e claro que a gente sabe o investimento do América, que ele tem como recurso para investimento, né? Mas vocês não têm a impressão, quando vocês leem os reforços, que o América ainda não saiu da Série B? É meio déjà vu, né? Ô, gente, mas isso sabe o que a gente tem que levar em consideração? Deixa eu fazer um contraponto aqui. Levar em consideração... Eu estou falando isso no início do Brasileiro. Não, claro, é bom que pense nisso, mas nós temos que lembrar que o América... Veja bem, o Cruzeiro e o Atlético não nadam em berço esplêndido com dinheiro para fazer grandes investimentos. Nada, né? Então você imagine o América, que terá muito mais dificuldades com patrocínios, com captação de dinheiro, tem uma cota menor, exatamente. Então é claro que os investimentos serão restritos àquilo que possa fazer. Agora, é verdade que tem que se pensar que o América deve, no mínimo, manter-se na Série A. E isso também é para exemplificar o que acontece com as equipes, e por isso que a gente sempre diz da dificuldade da equipe que vem da Série B para a Série A, né? É o fato de estar competindo com equipes que estão fazendo os investimentos que as equipes estão fazendo. Olha o que o Corinthians, o investimento que o Corinthians está fazendo, né? Olha o que o São Paulo está fazendo, olha o que o Atlético ainda vai apresentar de gente por aí que vem novidade, olha o que o Cruzeiro ainda pode mexer nessa equipe, só para a gente exemplificar assim, mais próximo. E aí você tem que competir com tudo isso, com uma cota de televisão maior, porque óbvio você está chegando agora em termos de Série A, com os patrocínios que são menos financeiramente do que representam para essas outras grandes equipes, até pela exposição da imagem, e você precisa estar jogando de igual para igual com essas outras equipes. Esse é o detalhe. E aí é que entra muito o trabalho do coletivo, do treinador, né? Só que a gente cobrou tanto do América que esses jogadores viessem em termos de campeonato mineiro para que você tivesse esse coletivo. Nós estamos há uma semana da estreia e ainda tem 3 chegando. O primeiro jogo do América será contra o Bahia, no domingo. No domingo contra o Bahia, na Arena do Jacaré. Na Arena do Jacaré. E uma coisa, Paulo, que a gente tem que ressaltar toda vez que começa o brasileiro, essa história. Gente, é pontos corridos. Brasileiro agora é equilíbrio. É a equipe mais equilibrada, é a equipe que vai chegar. É a equipe mais equilibrada que vai ficar fora da zona de rebaixamento. É a equipe mais equilibrada que vai ficar ali no meiozinho tentando uma vaga na Sul-Americana. São as equipes mais equilibradas que vão chegar buscando uma vaga na Libertadores. Então, por isso que a gente cobrou tanto do América, passamos quase o primeiro semestre todinho cobrando do América, que os reforços chegassem, que o Fábio Júnior tivesse efetivamente um companheiro de ataque, que o Fábio Júnior tivesse até um substituto, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo, e nós estamos vendo as vésperas da estreia do América, a gente ainda chegando. Por que essa equipe já não estava formada antes? Que você poderia fazer a diferença diante das grandes equipes que ainda tem gente chegando, mas que ainda vão demorar para chegar nesse conjunto, nesse coletivo. A gente tem um exemplo muito próximo, que é o Atlético, que tem esse monte de gente para estrear, mas que vai precisar de um coletivo. E qual que era a vantagem do América? Era entrar com um time mais de conjunto, né? E tentando fazer a diferença nesses jogos iniciais, para que ele pudesse ter alguma chance efetiva de estar brigando lá na frente. Porque não se iluda, não. Quando as equipes de ponta estiverem bem fisicamente, bem tecnicamente, com seus reforços, seus grandes nomes aí no topo, quem é que vai pegar eles?
Não vai ter jeito. Então, parece receita de bolo, e cada vez que começa o Campeonato Brasileiro, tem que se começar a falar tudo novamente. Sem contar que a gente tem janela da Europa abrindo aí, que já se fala... Aí vão lá pro lado do Cruzeiro. Já se fala em vários jogadores que podem receber propostas pelo lado do Cruzeiro, como também pode chegar gente, é óbvio, né? Então, quer dizer, tudo muda. Ou existe uma questão que também a gente levanta todo ano, que é a adequação ao calendário europeu. Né? Parece que a gente vive na contramão do que é o futebol. A janela europeia abre agora no começo do Brasileiro. E aí a gente tem aí quantas? São 10 rodadas do Brasileiro, 12 rodadas do Brasileiro com a janela aberta. Por aí, isso. Quer dizer, você imagina que durante 12 rodadas do campeonato... Sufoco, exatamente. Ninguém sabe quem ficará no Campeonato Brasileiro nas grandes equipes. E aí é interessante essa burrice, a gente pode falar que é burrice mesmo, crônica dos dirigentes brasileiros. Porque nós somos tão melhores assim que nós não podemos adequar uma janela. Por que as férias dos jogadores têm que ser em janeiro? Sabe o que é? É a pretensão. Dá um período, dá um espaço entre o Natal e o Réveillon para que haja o descanso das festas. Depois vem com as férias no tempo normal. Então, enquanto a gente continuar com essa burrice, como você disse, de não adequar ao calendário europeu, nós vamos continuar tendo essa história. Mas nós somos muito pretensiosos. O brasileiro, nesse ponto de vista, é muito pretensioso. Aliás, em outros também, mas nesse é muito pretensioso, porque, particularmente, dirigentes de esportes no Brasil pretendem-se o tempo inteiro dizer-se os mais inteligentes, os mais propositivos. E aí você vê idiotices cometidas, como comete a Confederação Brasileira de Futebol, o Comitê Olímpico Brasileiro. Enfim, são raras as exceções no esporte brasileiro. E mesmo nas raras exceções... né? Dizer assim, aí a gente vão lá na Copa do Mundo, eles falam assim, olha, a FIFA vai definir as cidades. Que FIFA vai definir nada? Quem vai definir é a comissão do país. Por quê? Porque politicamente para eles é muito ruim dizer assim, eu vou definir, não vou definir por você. Que FIFA? FIFA não vai definir nada. FIFA vai falar, esse tá bom, esse não está. Quem define são... no contexto do que eles fazem. E aí a gente ouve, e quando você diz que a gente é muito pretensioso, e eu falava daquelas lições da Libertadores, da Copa do Brasil que a gente teve, e aí eu ouvi muita gente falar o seguinte, nós todos entramos na Libertadores, nós jornalistas, torcedores, times de futebol, dirigentes, achando que nós somos sempre favoritos na Libertadores, né? Achando que nós temos as melhores equipes, esquecemos a tradição de grandes equipes que podem até não estar vivendo grandes momentos. A tamancada que levamos esse ano. Aí a gente consegue ver e visualizar esse contexto. A gente tem uma Libertadores no primeiro semestre, uma Copa Sul-Americana no segundo, sendo por que a gente não pode adequar o que é feito na Europa? Jogar uma Libertadores grande, uma Sul-Americana grande, onde as equipes têm condição de estar jogando as competições, e mais, não chegando em abril e maio, como a gente chegou, e vendo destruído o sonho da Libertadores para a maioria dos brasileiros. Por que a competição não poderia ser mais longa, mais coerente? E a gente tem que ficar disputando o campeonato estadual, que você sabe perfeitamente qual vai ser a final. Mas é porque o senhor Ricardo Teixeira tem que agradar o senhor Nicolas Leoz, e os dirigentes dos clubes são todos coniventes com esse balaio de gato que é montado pela Confederação Brasileira de Futebol. E aí está aí o escândalo denunciado por um inglês envolvendo Ricardo Teixeira e Nicolas Leoz no favorecimento, no recebimento de dinheiro por fora para favorecer o Moscou e o Catar, ou Dubai, eu não sei, para a realização das próximas Copas do Mundo. Dubai. É Dubai, né? Do Catar Moscou e Dubai. É um absurdo a gente ver isso. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte, hoje nós falamos tão mal dos dirigentes, vamos ver se amanhã nós falamos bem do futebol mineiro durante o Campeonato Brasileiro. Os times estão voltando, né? O Atlético voltou agora de manhã só com o pessoal novo, os novos contratados, e amanhã volta quem disputou o Mineiro. O Cruzeiro ganhou mais um dia de folga, o campeão, e só volta amanhã, e o América está aí na luta, correndo, treinando todo dia. Dimar Oliveira volta 12:30 na tela da Band com Minas Esporte para falar sobre tudo isso e muito mais.